Acompanhe a partir de agora 2 em 1, a série de entrevista com os 7 candidatos a prefeito de Foz, apresentando propostas e respondendo perguntas da bancada e dos ouvintes. É o exercício da democracia, ao vivo, com diálogo e pluralidade. Rádio Clube e H2 Foz. Compromisso com a cidadania. Um bom dia para você, estamos começando o 2 em 1 nas eleições 2024, produção conjunta da Rádio Clube FM 100,9 do portal H2 Foz, onde estão sendo entrevistados os 7 candidatos a prefeito de Foz do Iguaçu de segunda até sexta-feira, 10 de setembro, sempre das 11 às 12 horas. A série de entrevistas reforça o compromisso da Rádio Clube do H2 Foz com a diversidade e a pluralidade de assuntos, ao garantir voz para todos os candidatos. Oportunidade imperdível para aprofundar o debate sobre a cidade de Foz do Iguaçu. Comigo está Paulo Bogler, que ajuda na condução do 2 em 1. Bom dia, Paulo. Bom dia, Moacir. Bom dia a todos que nos acompanham. É isso, né? E esse compromisso do H2 Foz e Rádio Clube com a democracia só é possível pela confiança e colaboração de cada um dos 7 candidatos que se propõem a vir aqui e apresentar suas propostas e ideias para o eleitorado iguaçuense. Só lembrando que a agenda de entrevistas foi organizada em ordem alfabética a partir do nome de urna dos candidatos a prefeito. O tempo de 1 hora é igual para todos, com 2 blocos divididos com um curto intervalo só para beber aquela água e tomar aquele respiro, Moacir. Isso. Hoje recebemos então o candidato Paulo MacDonald, da coligação Viva Foz do Iguaçu, que tem como vice Thiago Kodama, que o acompanha inclusive nessa entrevista. Bom dia, Paulo, seja bem-vindo ao programa, obrigado por atender ao nosso convite. Bom dia, eu agradeço muito a oportunidade. Vocês têm um papel importante em nossa cidade, que é debater as ideias de uma forma livre, aberta e com participação integral de todos os candidatos, todas as versões, todas as opiniões. Eu acho que a Rádio Clube FM 100.9, se eu não disser o 100.9, quem está no carro não vai acertar. Tá de parabéns, e eu sou fã também do H2 Foz, até recebi um recado do H2 Foz. Já falaram com você? Ainda não, estamos aguardando. Recebi um recado que o último que eu paguei foi em maio, que eu não paguei mais, eu não sei o quê. Da SPC, hein? E não corresponde o que o meu pessoal diz que nós temos contribuído todo mês, porque eu admiro muito a H2 Foz. Legal, obrigado. Eu gosto muito, eu leio sempre. Então, quando você botou um assunto lá, eu fui entrar, deu essa notícia. Até se depois, se quiser, eu te passo no intervalo para você ver, porque alguma coisa aí está errada. Mas... Tá bom, a gente vai corrigir aqui, dar um puxão de orelha no setor financeiro lá. Paulo, vereador, vice-prefeito, vereador por 2 vezes. Não, vereador uma vez. Prefeito por 2 vezes, né? Prefeito reeleito. Que traz Paulo MacDonald a essa disputa nas eleições 2024 em Foz do Iguaçu? Olha, eu tenho andado na cidade inteira e o povo tem me abordado com diferentes assuntos. Por exemplo, fui deixar minha neta no colégio hoje de manhã. Na saída, o segurança me parou e disse: Paulo, o meu pai é o seu fã. Puxa vida, ele trabalhou com você 30 anos. Olha que coisa. Daí eu vou andar e outro cidadão lá, ele diz que, graças ao senhor, uma senhora declarou que ela estava sem casa e que nós fizemos um programa de habitação e ela conseguiu casa. E nós construímos, entre construção de conjuntos habitacionais e uma construção individual que era feito pelo Celso Rios, que, por exemplo, a pessoa precisava de uma casa, uma secretária, você imagine. Como é que ela vai comprar um terreno, arrumar financiamento, arrumar papéis, contratar um engenheiro, contratar o pessoal, acompanhar a construção? Impossível. Esse Celso tinha uma equipe que fazia isso por ela. Sabe quantas casas foram feitas assim, espalhadas na cidade inteira? Mais de quase 1.000, 950 e poucos. Veja bem, essas 950 e poucas pessoas não fariam sozinhas isso. E sabe o que mais estranho? Acabou, não tem mais. Nós saímos do governo, acabou. Eu falei com outro cidadão também, um testemunho muito forte do hospital, que quando precisaram de atendimento, o irmão dele estava morrendo em casa e tentou várias vezes, não atendiam. E por acaso falou comigo
e que foi atendido e foi salva a vida dele. Nós fazíamos, logo que assumi, eu mudei o meu gabinete para o hospital. Estava começando, tinha muita coisa para acertar, que se não tem o coordenador, o prefeito é o comandante, vai ao secretário da obras, precisa de um serviço, ele tem que oficiar o departamento de compras, a secretaria de administração, que consulta a secretaria da fazenda, que consulta a disponibilidade de pessoal, e a coisa se enrola. Eu resolvia por telefone as coisas. Então, só para contar um casinho, estou no hospital, no meu gabinete, lá que eu fiz o gabinete no hospital, e cheguei e perguntei para uma zeladora, o que você está vendo? Tem alguma sugestão, algum problema? Porque, veja, o gestor, quem está no comando, tem a obrigação de fazer isso. Se você vai ver os grandes gestores da história, todos eles não esperavam um problema chegar neles. Eles iam procurar o que não está funcionando, o que está faltando, o que precisa, o que tem que arrumar, onde é que está doendo no povo. E eu fazia isso. Perguntei para ela o que a senhora vê que a gente pode arrumar. Ela olhou para mim, prefeito, numa das salas de UTI, o banheiro, a água do banheiro está correndo para dentro da sala. O quê? Correndo para dentro da... nós temos que botar um saco porque a pessoa vai tomar banho, a água vem. Inacreditável, um problema sério de engenharia. Veja bem, o certo era o quê? De certo, já deve ter o diretor do hospital, já deve ter oficiado a Secretaria de Obra para tomar providência, devia contratar uma equipe para ver se tem, se não tem. Eu peguei o telefone e falei com o secretário de Obra que tinha trabalhado comigo na construtora 10 anos e que foi comigo na Secretaria de Obra quando eu assumi a prefeitura. Companheiro, está acontecendo isso aqui, inadmissível. A UTI está cheia de gente, nós precisamos resolver isso urgente. Sou engenheiro Santiago. Pode deixar, Paulo. Já estou providenciando. E eu, como dizia o velho Brizola, eu vim de longe, eu sei onde pia o macuco. Às 4 horas eu fui lá ver como é que estava o serviço. Imagina, não pode entrar, não pode demorar um dia. E eu fui lá ver como é que estava o serviço. Perguntei para a zeladora, como é que está, senhora? Não, doutor, eles vieram aí e arrumaram. Eu fui lá ver, estava arrumado. Você está entendendo? Eu estou dizendo isso porque a nossa cidade hoje vive um drama, o povo sofre. Sofre com transporte, sofre com falta de atendimento médico, sofre nas creches que não tem tempo integral, e aí a mãe tem que sair às 11h30 para buscar a criança, ou sair 1h30 para levar, e daí não tem com o que deixar. São coisas fundamentais. Nós vamos, uma das propostas, ensino tempo integral dos 6 meses aos 10 anos. Nós vamos ter um grande serviço de adaptar cada escola, porque tem que ter quadra coberta, tem que ter atividade no contraturno. Mas veja bem como é a coisa. Eu reuni alguns professores e perguntei qual a primeira atividade do contraturno, para saber como é que nós temos que dimensionar. Sabe o que elas disseram? Fazer as tarefas da manhã. Ué, por quê? A maioria não tem lugar nas casas para fazer as tarefas. Olha só, Xará. Aliás, o teu nome é muito bonito, muito simpático esse nome. Bom, né? Mas olha só, eles não tinham lugar para fazer a tarefa. E como é que faz? E o que é a tarefa? É o sentimento. O cara tem condição de pensar de novo, responder as dúvidas. No outro dia, tiver dúvida, vai para a professora. Olha a importância disso. Primeira tarefa, primeira função, primeira ação, fazer as tarefas da manhã. E daí o monitor já encarregaria, já avisa o professor de manhã, olha, está feio aqui no plural, eles estão falando 2 pastel. Eles não estão sabendo o plural, ou a matemática, ou a concordância. E já reforçava, não sabiam história, não sabiam quem descobriu o Brasil, não sabem nada, nunca ouviram falar em Dom Pedro I. Então, o professor da primeira tarefa da tarde era o reforço do ensino da manhã. E qual é que custa isso? Sala de aula e um monitor. Você entendeu? Então, os caras dizem, mas o custo, Paulo, disso? Sala de aula e um monitor. Depois, as atividades.
A gente tem que ter uma gama grande. Você quer ver uma atividade que funciona, que é um reforço incrível no aprendizado escolar? O cinema. Passar filme histórico. Vocês querem ver como é que era a época do Dom Pedro? Está aqui. Querem ver como é que vivia o homem das cavernas? O cara tem noção. Você quer ver como é que foi quando Cabral chegou no Brasil, como é que era o país? Como é que era? Você está entendendo a profundidade disso? Você tem que escolher o cinema como uma arma. Depois você tem os esportes. E nós temos, por exemplo, um laboratório de informática de primeira. Vai ter. E esse laboratório de informática é aberto para a comunidade. A mulher que não teve oportunidade de empreender, o homem que não teve oportunidade de aprender, vai na escola, da noite em fim de semana, e está o laboratório de informática à disposição com o monitor. E a criança vai ter que dominar a informática. Não tem escape. Esse negócio de celular é uma revolução. A inteligência artificial, nós não podemos... A pessoa hoje, para procurar, eu ouvi vários empresários, várias pessoas que contratam, fui no Ministério do Trabalho, a capacitação do pessoal é baixa. Se o cara não tem capacitação, difícil arrumar emprego. Se arrumar emprego sem capacitação, o salário é baixo. Então nós estamos investindo no ponto fundamental. Então você me pergunta, por que eu sou candidato de novo? Eu tenho esse compromisso com o FOS. Compromisso com as 30 mil crianças dos 6 meses aos 10 anos, com as mães, com a cidade. Alguém tem que fazer isso. E meu motivo é esse, entendeu? O que me motiva, o que me move, o que faz, eu já teria condições de ter uma vida mais calma. Você sabe o que é uma campanha? Sabe o que é você enfrentar uns traíra que tem aí, e não sei o quê, e calúnia, o Paulo está enganado, buscam coisa de anos atrás, mentem, enganam, e eu estou enfrentando isso. Paulo, você quer ver o cúmulo? Só te contar um detalhe. Se o senhor não me permitir dar uma interrupção na sua exposição, o senhor abordou vários assuntos muito importantes. Para a gente poder explorar ao máximo a sua presença aqui, eu gostaria de lhe fazer uma pergunta que eu acho que dialoga com a sua apresentação. Nós temos obras em andamento, o senhor foi prefeito da cidade e sabe bem, melhor do que ninguém, como é importante a parceria com o Estado, Itaipu, governo federal. Pois bem, Ratinho Júnior, governador, joga em outra frente eleitoral. Enio VR, do PT, também. O próprio PT, do governo federal, estão todos antevendo a eleição majoritária daqui a 2 anos e têm suas outras preferências. Se o senhor for eleito, como é que o senhor vai administrar isso? Como buscar o apoio da cidade a essas instâncias, sabendo desse movimento político que está acontecendo agora, mas que não vai terminar no ano que vem? Eu administrei, o governador Requião veio aqui fazer campanha contra mim. Quando nós precisamos de verba para o hospital, o Estado contribuiu com 5 milhões. Nós tivemos algumas outras obras que dependiam do governo do Estado e o comportamento foi cidadão. Apesar de tenho até um episódio com ele, que ele veio inaugurar um presídio aqui. Eu cheguei um pouco depois, ele já estava no palanque. Eu perguntei, poxa, governador, um prazer ter o senhor aqui, seja bem-vindo e tal. A sua cela está reservada. Eu disse para ele, mas do lado da sua, governador, quantos livros nós vamos trocar? O senhor gosta de ler, eu também, que vai ser uma maravilha. Ele ficou todo incomodado, não esperava a resposta dessa. Mas convivemos bem com o governo federal. Era o presidente Lula e era o ministro da Educação, era o Haddad, o ministro da Saúde era o Padilha. Veja como é que nós fizemos. Nós conseguimos, do Ministério da Saúde, verba para construir uma UPA. Mas o projeto da UPA era para 1.000 metros, nós fizemos 1.600 metros. Nós mudamos o projeto. Na educação, eu recebi o projeto, imediatamente, 3 creches, do ministro Haddad. Era para 100 crianças. Eu mudei o projeto, fiz para 300 com o mesmo dinheiro. Eu estou te dizendo isso por quê? Porque é muito importante você ter acesso e diálogo. Por exemplo, os hospitais do governo do Estado, 25, 30 milhões, nós custou 13. E foi consagrado um dos melhores hospitais públicos do Brasil. O Ministério da Saúde fazia consulta com os usuários todo mês e perguntava como é que foi o atendimento. Nós tínhamos 97% de bom e ótimo. Então, veja bem, o importante é você ter o diálogo. Mas o importante é você saber o que você precisa. Você não vai pedir obra lá para fazer
qualquer coisa, que a cidade precisa de creche. Você não vai pedir obra para fazer um salão de festa se a cidade precisa do hospital. Então o projeto é fundamental. O fundamental é o prefeito saber o que quer. Eu estou sabendo agora, tanto do governo federal como estadual, como Itaipu, vários e vários projetos que tinha dinheiro e por incompetências de gestão nossa não levamos os projetos corretamente. Agora veja bem, quando você faz uma obra, uma grande obra, vamos pegar a segunda ponte. Segunda ponte, quem lutava por isso, e eu tive condição de ajudar, foi o Sérgio Lobato Machado. Está lembrado? Puxou, precisa, nós precisamos da segunda ponte, porque essa aqui está um caos e não tem passagem, tem carretas e carretas, 170, 200 mil carretas por ano passa aqui, nós precisamos de um trajeto fácil. Então, foi no presidente Temer que assinou a autorização. Depois Itaipu continuou a obra, terminou, porque não podia largar no meio. Agora, olha só, para você fazer uma segunda ponte lá, você tem que tirar o trânsito do centro da cidade. Aí saiu o perimetral, um projeto importantíssimo. Sem a segunda ponte, não tem. Sem a perimetral, não tem segunda ponte, não tem sentido. Quem que fez isso? Da onde veio? Agora, veja só, daí, alguns comentaram, Paulo, você não fez nenhuma grande obra. Não fiz. Vamos só ver, eu anotei algumas aqui. O hospital municipal não é uma grande obra? Como é que a cidade vive sem um hospital público decente, bom, funcionando? O que você acha? É uma obra importante. Eu fazer dezenas de creches, dezenas, com capacidade para 300 crianças, não é uma grande obra? Você permitiu, nós fizemos mais de 11, 12 creches em mês, cada uma 300 alunos, daria 3, 4 mil vagas, deu muito mais do que isso. Se você vê, por exemplo, o Distrito Industrial, não é uma grande obra? Tem emprego, tem gente, nós compramos 1.300.000 metros, a cidade não tinha lugar para pôr indústria, você vai lá hoje, quantas lindas indústrias tem lá. E tem muito terreno vazio que nós vamos ocupar, com pequenas indústrias, vão dividir em terrenos menores e vamos ocupar. Você quer ver outra coisa? O Centro de Convivência Escola-Bairro. Uma escola com 3 quadras cobertas, 3 quadras a céu aberto e concreto, 3 quadras de grama ou areia. Você ter cinema, sala laboratório de informática, você ter 2 piscinas. Uma, por que 2, Paulo? Porque a pequenininha, o cara aprende a nadar, ele aprende a dominar a água. Depois vai para a grande. Se eu fizer só a grande, sabe qual era o medo? Disseram, Paulo, você vai botar piscina em escola, escola não é clube. Mas onde é que o cara vai aprender a nadar? Nós tínhamos mais de 10 mil aprendendo a nadar. E é uma coisa fundamental na vida da pessoa. Vai na praia, não sabe nadar, água no tornozelo, já foge de medo. São coisas importantes, candidato, que a gente vê que nos seus mandatos fez. Mas a cidade evoluiu, a gente foi pego nesses anos todos por uma tal de pandemia. E a gente viu um lado triste de Foz do Iguaçu, o aumento dos moradores de rua. E hoje não é mentira para ninguém. Se parou no sinaleiro, chega alguém pedindo comida, pedindo algum tipo de subsistência. No seu plano de governo, tem alguma coisa com a preocupação com esses moradores de rua, com essa fatia de pessoas que vivem em Foz do Iguaçu? Com certeza. Eu só queria concluir a parte das grandes obras. A maior grande obra de Foz do Iguaçu não é a ponte. É a UNILA, uma universidade de integração latino-americana que está mudando a nossa história. Trouxe milhares de estudantes de todos os lugares do Brasil. É uma função internacional importantíssima. Quem que trouxe? Quem que foi? O SAMEC. E eu tive a oportunidade, assim como o Sérgio Lobato, nós tocamos junto, com o SAMEC eu tive a oportunidade de um grande diálogo. É uma obra, seu Xará, não tem melhor na cidade. Porque a ponte você vai passar em cima, mas se você racionalizar a alfândega aqui, mudar as alfândegas, você não precisaria a segunda ponte. Agora o Munila é algo eterno, importantíssimo. Entende? E o Sérgio Lobato eu falei também, só para concluir as obras.
As UPAs nós fizemos também. A UPA veio um projeto do governo federal de 1.000 metros quadrados. Nós, com o mesmo dinheiro, construímos 1.600. Agora, os moradores de rua, o nome dele não... Moacir. Moacir, olha, os moradores de rua, como tudo na vida, Isso. você tem que estudar. E eu fui estudar, nós estamos estudando ainda. Por que que existe um morador de rua? Tem 3 tipos de morador de rua. O que chega de fora, que vem de vários lugares do país, e vem da Argentina, do Paraguai, esses que fazem malabarismo, precisa um tipo de tratamento. Você tem uma maneira de fazer. Por exemplo, pode o cara que vem de Cascavel aqui, ser de Cascavel, por que que você está aqui? Meu irmão, você vai voltar para a sua cidade. Aqui não tem lugar. Tem um segundo morador, que é o que abusa de drogas. Dentro desse abuso de drogas, tem 2 pessoas. O que é sozinho, perdido, e o que tem família. O que tem família, nós estamos pensando, família, você vai assumir esse cidadão. Ele não vai mais ser na rua. Se você abrigar ele na sua casa, nós vamos lhe dar cesta básica, vamos lhe dar até dinheiro. Mas você vai ter que tirar da rua. E o terceiro é aquele que a vida não tem sentido. Não... Eu conversei com um, até chamava Paulo também. Está grande essa fila de Paulo, né? É, os Paulos da vida. O cara barbudo. O que você está fazendo aqui, cara? Por que você não vai no abrigo? Lá é para drogado, eu não sou drogado. Mas o que você faz aqui? Por que você mora aqui? O teu vento, leva a tua cama nas costas, uns cobertor, porque eu gosto. É a minha opção de vida. Mas olha, entende? Cada tratamento, cada um desses, vai ter um tratamento diferente. E nós vamos agir. Olha, tem um caso assim, por exemplo, eu fui na Avenida Brasil e se queixaram muito da parte de segurança. Falei com um dos seguranças particulares contratados lá. Eu perguntei para ele, você vê, Moacir, eu tenho que ver problema, senão dar solução sem estudar não existe. O que você vê aqui? O nome dele era, eu acho que era Kennedy até. Não era Kennedy, não me lembro o nome. O que você vê aqui? Eu vejo o seguinte, tem muitos que abordam, ameaçam, riscam carro, tem alguns que roubam. E o que você faz? Eu corro com eles. E a guarda? A guarda não tem a presença. O que precisaria da guarda aqui? Ele me disse, ele me chamou de prefeito. Prefeito, eu precisaria 2, 3 motos com um telefone conosco e que eles tivessem, se a gente precisasse, o morador, o comerciante precisasse, eles atendessem rapidamente. E tem, vejam, 2 guardas com moto no horário de expediente. A guarda tem 200 e poucos. Não é muito. Aliás, eu fui na Vila Portes, o mesmo problema. Eles que me sugeriram moto, porque o carro dá um congestionamento, não passa e tal. Eles pediram 3 motos lá. Eu disse, eu vou pôr 6. Mas vocês vão controlar. Vocês vão dizer o que é que tem que fazer. E se não funcionar, eu quero saber. Porque eu não sou de tampar os olhos para os problemas. Até tem um ouvinte falando aqui da Praça da Paz, ali, que está terrível. Praça da Bíblia, quer dizer que está virando uma cracolândia em Foz do Iguaçu. E ela pergunta se ninguém está vendo isso em Foz do Iguaçu. Pois é, uma pena que ninguém está vendo isso e não está fazendo nada. Nós vamos fazer. Eu vou lá na Praça da Bíblia, vou ver o que é que fazer com aquela gente. Se eu tiver que botar 6, 10 guardas municipais em volta daquilo, eu vou pôr. Se eu tiver que... O cara veio de Cascavel, veio de Curitiba, veio não sei de onde, São Paulo, Minas, voltar, vai voltar. Vamos dar passagem, vai voltar. Mas é uma questão só de segurança pública, candidato? É segurança urbana da cidade. O nosso público é a cidade de Foz do Iguaçu, é o morador de Foz. Nós temos que pensar muito nisso. E segurança pública, a guarda é guarda patrimonial. Já mudou o conceito na Constituição. A guarda, o maior patrimônio que nós temos é o nosso povo. A guarda vai cuidar do povo junto. E junto com a Polícia Civil, com a Militar, com a Federal, com a Rodoviária Federal, com a ABIN, Agência de Inteligência, nós precisamos saber. Precisamos conhecer a fundo. Entende, moço? Eu não posso dar uma receita sem conhecer. Sem saber que doença que você tem, vai dar, toma uma dipirona aqui. E a mesma coisa o morador de rua, nós vamos saber profundamente quem é, como é, o que faz, de onde vem, como que resolve. Você sabe uma das sugestões de um comerciante da Avenida
Brasil, que ele disse, ó, tem um problema sério aqui de segurança, os caras entram na casa e roubam, e outro dia me roubaram aqui 2 vezes as coisas, tinha uma televisão colorida, entraram, roubaram. O que a senhora sugere com esses cidadãos? Ela disse, olha, de dia eu acho que tinha que botar um guarda do lado de cada um. Como assim? Porque ele vai aguentar aí umas 2, 3 horas, vai embora. Se o guarda estiver do lado dele, olhando. Você está entendendo, moça? Nós temos que achar solução, usar criatividade, usar a nossa imaginação. Já imaginou? O cara roubou o carro, escorreu, foi preso, soltaram, está de novo ali. O guarda está do lado dele. Ou um inspetor, eu posso pegar até voluntário para isso, fica do lado do cara. Você tem alguma dúvida que o cara vai embora? Tipo o cantinho do pensamento. Cantinho do Você pensamento. tem outros temas aí, Moacir. A Pra prosa gente é boa. aproveitar aí a presença do candidato e abordar outros Moacir, temas. é você pensar nos problemas Discutir da a cidade. e achar as melhores sugestões, as melhores soluções. Depois vamos para a área da saúde, que nós temos algumas vamos chegar lá, mas a gente também tem perguntas aqui. O pessoal está muito preocupado com a questão do transporte turístico, guias de turismo e principalmente os transportes por aplicativo. A gente vê quase que semanalmente confusão com taxista, com polícia rodoviária. Agora a Fostrans está cuidando dessa questão ali na direção do aeroporto. É uma situação que também permeia muitos profissionais. Eu também fui lá ver. Eu estive reunido com os taxistas, com os transportistas de turismo, com os guias de turismo, eu estive reunido com eles para ver como é que era. A grande queixa é o pessoal que vem de fora, vem das cidades vizinhas, fazer bico aqui no aplicativo. Eles querem que tenha as mesmas regras, e nós vamos pôr a mesma regra. Reclamam do aeroporto, que às vezes o cara desce, tem 8, 10 Uber, tudo de fora. Aí o nosso taxista, o nosso Uber, fica deslocado. O que nós vamos fazer? Vamos botar gente, meu amigo. Você entende, Charana? Tem que conhecer o problema. Você é daqui, por favor, aqui não. Muito bem, Paulo. Se você estiver morando em fora, tiver licença, tiver documento, você fica. Senão o nosso paga a taxa, paga isso para renovar um táxi, é uma loucura. E o cara vem de fora e faz o serviço e rouba do nosso. Não pode permitir. Agora aí é que está o gestor, tem que estar em cima para ver. Eu fui lá ver. Eu fui nos taxistas, eu fui nos guias de turismo, eu fui nos transportistas de turismo e, lógico, que agora eu não posso fazer nada, porque é só... Mas me dão a ideia, o fundamento, o substrato, o conteúdo para onde saber e como arrumar. Muito bem. Paulo, falando do hospital municipal, só para constar, no seu plano de governo consta, né, revisar a legislação turística relacionada aí ao transporte turístico de superfície, a lei de guias de turismo e a lei do transporte por aplicativo. Dialoga aí com a sua resposta. Falando do hospital municipal, tem uma discussão na cidade aberta sobre a federalização dessa unidade. O que o senhor pensa dessa proposta? Porque o senhor é contra essa proposta e qual que é a sua solução? Quem que disse que eu sou contra? O senhor disse que não pretende entregar o hospital a Primeiro federal. Eu vou arrumar o hospital. Veja bem. Depois de entregar é outra conversa. Primeiro eu vou arrumar. O hospital gasta 16 milhões por mês. Vem 1 milhão do governo do estado, só vai ter que aumentar a contribuição. Porque, por exemplo, pega uma cidade como Francisco Beltrão, tem um hospital estadual, gasta 12 milhões por mês. Francisco Beltrão tem 80 mil habitantes. Nós temos 300 mil e recebemos 1 milhão por mês. Nós vamos ter que dialogar muito, muito fortemente. Segundo os custos do hospital, 9 milhões a prefeitura paga e 6 milhões vem do governo federal. Nós vamos baixar. Você entende? Para eu falar de alguma coisa, eu tenho que conhecer. Senão, meu amigo, não vou me meter a jacu rabudo falar coisa que sem conteúdo. Esses custos, eu tenho certeza que a gente consegue reduzir significativamente. Como, prefeito, candidato? Racionalmente, racionalizando. Por quê? Quando nós éramos do hospital, o hospital custava 3 milhões e 300 mês. Nós fazíamos 500 cirurgias e perto de 1.000 internamentos. Quando eu deixei o governo, mudaram o sistema, criaram a Fundação Municipal de Saúde, não sei o quê. Sabe para quanto foi o custo? Mais de 7 milhões. E nós entregamos o governo em janeiro, em junho, eles rescindiram o contrato com o pessoal que estava tocando, que gastava 3 milhões, e dali começou a gastar 7 milhões e meio. Sabe quanto vinha do Estado? Nada.
mas era racional. Aí quando foi para 7,5, o Estado botou 15 milhões. Você está entendendo? Então vamos entregar? Eu não sei, vamos estudar. Agora, o hospital, nós vamos ter um plano de mais um. Construir mais um para a cidade. Hospital infantil e maternidade. Sabe quantas pessoas nascem por ano em Foz? Chuta. Fala você, moça. Quantas? Umas 1.500 pessoas. 1.500. Em 2023, nasceram Olha aí. 5.500. Uau. Agora veja, não tem um hospital infantil e maternidade. Vai no Costa, é um bom hospital, um belo hospital, mas é um hospital geral. Nós vamos fazer um só infantil e maternidade. Tem recurso para isso no governo federal, no estadual. Se não derem, nós vamos para a ONU, vamos para Nicarágua pedir dinheiro lá para o Daniel Ortega, nós vamos atrás. Agora, candidato... Agora tem deputados, o deputado Vermelho já garantiu uma emenda, o Matheus Vermelho também. Eles vêm destinando emendas, né, Sim. para a saúde, para o hospital. Agora, no setor de saúde, o hospital é fundamental e as reclamações são muitas, né? O setor vive com muitas reclamações da população, fila, demora para o atendimento, demora para receber os pacientes que vêm das unidades básicas. Como é que o senhor pretende solucionar isso? E como esse seu saneamento do hospital municipal dialoga com a proposta de federalização? A federalização é outro problema. Nós vamos primeiro organizar. Porque essa federalização está arriscada a levar 2, 3 anos. E o hospital não pode estar assim. Das 6 salas de cirurgia, você sabia que 6 não tem porta? Você sabia que 2 têm ar-condicionado? Você não aguenta aqui uma sala de cirurgia que nem aqui, fechada, não tem janela. Você aguenta aqui sem ar? Agora, se coloque você, um médico responsável, fazendo uma cirurgia, tem um instrumentista do lado, tem um anestesista, tem um enfermeiro. Imagine essa gente lá sem ar-condicionado. Você entende por que demora as coisas? Por que não tem... Não anda, não vai. Você quer ver, se você olhar as coisas que acontecem no hospital, é um Deus nos acuda. Não tem sentido nenhum, não tem gestão nenhuma, não tem gestão. Eu falo isso de cátedra porque logo que nós inauguramos o hospital, botei meu gabinete lá. Eu te contei o caso da zeladora. Imagina agora, vou te contar mais uma, que eu soube ontem. Tem uns kits de cirurgia, que vem um material esterilizado, vem uma caixinha com todos os instrumentos que o médico quer fazer. Ele prepara o paciente, anestesia, isso depois de esperar 10 dias na fila, aquela coisa toda. Aí chega lá, o médico abre, na hora da cirurgia, e faltou uma peça. Faltou uma peça, um instrumento. Sabe o que acontece? A cirurgia não sai. O anestesiado volta para o quarto, ou volta para o UTI, e não sai a cirurgia porque faltou. Você está percebendo? Agora você vem me dizer, federalizar é outro problema. Nós temos que primeiro arrumar, fazer ele funcionar dignamente. Não tem fila, não tem nada. E a dívida? O que o senhor pretende fazer dívida, quando o senhor assentar a famosa dívida. Cadeiras, caso seja eleito, o que pretende fazer com esse passivo que ficará na cidade? O senhor tentou descobrir o valor real dessa dívida aí, que é um ninguém mistério? sabe. A prefeitura admite 74 milhões. Não, isso é chute. Ninguém tem certeza. O Sindicato da Saúde fala em perto de 150 milhões. Enfim. O que o senhor pretende fazer com esse passivo? Nós vamos ter que pagar, né? Se for a justiça mandar, eu vou pagar. Mas agora, por que chegou nesse passivo? Agora você imagine, você tem uma empregada que todo dia joga metade da comida fora. O que você vai fazer, meu irmão? Você vai continuar gastando dinheiro para comida para metade jogar fora? Então o hospital, quando começou a dar prejuízo, você tinha que parar e ver por quê, o que nós temos que fazer, onde é que nós vamos buscar recurso, como é que nós vamos sistematizar, será que é um problema de gestão? Sabe quantos diretores do hospital foram trocados? Chuta! Porque você está falando de hospital, você tem que entender alguma coisa, hein, Moacir? A gente sempre noticia quantos diretores? Isso, mas eu não sei. Quantos? Há mais de 10, né? A gente noticia 6. sempre. Sabe 6. quantos secretários da saúde? 8 e mais 3 provisórias vai dar 11. Agora, como é que vai funcionar um trem desse? Quando o cara começa a acertar, tira, vem outro. Ou quando dá o problema, a culpa é do diretor, a culpa é do que troca. Meu Deus do céu!
Meu Deus do céu, não tem. E aí a dívida vai aumentando. Não tinha ninguém cuidando. Eu te disse, eu botei o meu gabinete lá, porque eu queria saber. Posso contar mais uma historinha? Bem rapidinho, porque a gente vai fazer uma água. pausinha. Tem quanto tempo aí? Já? Um minutinho para o senhor fazer essa historinha. A sala de esterilização era onde é o restaurante, o refeitório do hospital. 150 metros distantes das salas de cirurgia. Todo dia saía o material contaminado, levava lá para descontaminar e vinha se contaminando. Então era um fluxo imenso. Eu tenho uma vantagem de ter sido engenheiro. Eu parei a obra, sai de lá, vem aqui para baixo da sala de cirurgia. Bota o monta-carga, que desce o material contaminado, o transporte já é o próprio processo de esterilização, passa nas autoclaves, sobe limpo do outro lado. Quanto vale isso, Moacir? Quanto vale? Imagina aquela gente correndo o corredor, levando material sujo, trazendo material limpo. Se faz 30, 40 cirurgias, que o material não pode ficar ali, tem que levar para a esterilização. Você pensou o que é isso? Quando eu falo em gestão, Xará, é isso. Você tem que olhar os problemas, você tem que viver. Se eu não estou lá com a enfermeira caminhando com ela e ela me perguntar quantas cirurgias o senhor quer fazer por dia? 30, 40. O senhor já imaginou levar para lá e trazer? Eu tinha que escutar a enfermeira. O gestor tem que estar atento. Se o projeto não fosse feito por nós, o projeto foi feito num gabinete com uma equipe de 3 estagiários do lado. Eu tinha que chamar a firma que fez, pedir autorização para mudar o projeto. Gestão é isso, você resolver. Você tem que estar atento para o problema e achar uma solução e ter criatividade para resolver. Muito bem, vamos dar aquela pausa, Moacir. Isso aí, são 11h35, uma pausa para uma água e daqui a pouquinho a gente volta aí com 2 em 1 eleições 2024. Estamos apresentando 2 em 1. Cassino del Este. Cassino del Este. Muitos prêmios, alegria e diversão. Diariamente, sorteios de tickets com crédito para jogar. Transporte gratuito de quarta a sábado. Chame no WhatsApp 45 9 88 21 9205. Cassino del Este de segunda a quinta, das 8 da manhã às 2 da madrugada. Sextas e sábados, 24 horas. E domingos até às 2 da madrugada. Mais informações no Instagram, @Cassino del Este. A oportunidade que você esperava para construir ou investir chegou. Localizado próximo ao novo Hospital Unimed, o loteamento Maria Júlia oferece qualidade de vida e conforto. Com entrada a partir de 12 vezes de R$ 1.546 no boleto e saldo em até 204 vezes. Essa condição é válida somente neste mês de agosto. Contate agora o seu corretor de confiança e garanta seu lote no Maria Júlia. A sua reforma dos sonhos, enfim, chegou na Iguaçu Pisos. Então se liga nas ofertas para escolher o revestimento ideal para sua casa. Piso cerâmico 75 por 75 de R$ 32,90 por R$ 26,90. Porcelanato 72 por 72 de R$ 54,90 por R$ 38,90. Porcelanato Ceusa 1 por 1 de R$ 84,90 por R$ 59,90. Hoje é o dia certo para você construir ou reformar. Iguaçu Pisos, sua casa mais bonita. Você sente dificuldade ao falar em público? Então não perca esta oportunidade única que o Núcleo de Comunicação da ACIF preparou para você. Participe do workshop de oratória conduzido por Isabelle Ferrari no dia 10 de setembro às 18h30 às 22h. Aprenda técnicas práticas de improviso, aquecimento vocal, a importância da postura e do figurino, como evitar gestos inadequados e utilizar storytelling para cativar sua plateia. Vagas limitadas. Siga @NuConf no Instagram para mais informações. Oferecimento Sicoob e Racon Consórcios. 11h37. Estamos de volta com 2 em 1. Muito bem, agora são 11h37, 2 em 1, essa parceria da Rádio Clube com o H2Foz, discutindo a política iguaçuense, falando com os 7 candidatos. E hoje quem está conosco nessa bancada, Paulo MacDonald Guise, que já foi prefeito de Foz do Iguaçu por 2 situações. A gente percebe, Paulo, que você tem um amor pela questão da educação e da saúde. Mas o ouvinte que está participando, está mandando mensagens, quer falar de um assunto que para nós é uma longa novela. A gente sempre conversa nos programas da rádio. Transporte coletivo, senhor Paulo. Justamente foi no seu
não sei se foi o primeiro ou foi o segundo mandato que nasceu o consórcio Sorriso. Foi no segundo mandato, se não me engano. E aí o consórcio Sorriso deriva de uma licitação da sua administração. Sim. Hoje, quem é responsável pelo transporte é a Aviação Santa Clara, e esse contrato vence 3 meses após a posse do próximo gestor. O que o senhor propõe nessa mudança aí do transporte coletivo? Se vai continuar, se vai mudar? O que o senhor pensa disso? Primeira coisa, a rescisão com o consórcio Sorriso foi extemporânea, foi criminosa, foi extremamente prejudicial ao município. O consórcio Sorriso entrou com ação na justiça, ganhou na primeira instância, ganhou na segunda em Curitiba no Tribunal de Justiça. Sabe quanto a conta? 208 milhões. Que pura e simplesmente declararam a caducidade, o consórcio Sorriso não serve mais. E trouxeram esse de fora. Desse jeito. Primeiro isso. Isso aí nós vamos ter essa conta para pagar, que isso devia ter, se fosse, não é os 5 contos da Regina por mês que anulou a eleição. O responsável por isso é o prefeito municipal. Não podia ter permitido, tinha que estar cuidando disso. Quando declarou caducidade, tinha que chamar o procurador e dizer, podemos fazer isso, não podemos, porque depois entra na justiça uma conta terrível dessa. Segunda coisa, o transporte coletivo em Foz hoje recebe por quilômetro rodado. Não interessa se tem passageiro ou não tem. Porque eu tive, por exemplo, um dia na frente do Bartolomeu Mitre, do colégio, passaram 5 ônibus, o que tinha mais era 10 passageiros, recebendo quilômetro igual. Por que a prefeitura se sujeita a isso? Eles dizem que o quilômetro rodado é um sistema que está generalizado no Brasil inteiro, porque quem manda é a prefeitura. A prefeitura diz os ônibus que vão fazer, que horário vão passar, as rotas. Então o que você depreende disso? Absoluta e total falta de gestão, descontrole, ignorância e incompetência. Porque se estão deixando o ônibus andar vazio e pagando quilômetro, na hora do pico, que vai aquilo lotado, está completamente errado, irracional, burro o sistema. Feito por gente que não tem a mínimo respeito pela população, pelos caras que estão perguntando. Nós vamos reestudar todo o transporte. Todos, as linhas. Porque tem linhas, por exemplo, a minha secretária vinha de Três Lagoas para Foz, para o escritório, que é ali na Xavier da Silva, 1h40 dentro do ônibus. O ônibus rodando para lá e para cá, ganhando quilômetro rodado. Não tinha uma linha de Três Lagoas para o centro. Nós vamos medir todas as situações, vamos ver, por exemplo, você quer ver um caso? Tem o Vila C para o centro, a mesma coisa, uma jornada imensa, passa para cá, para lá. Vê uma conhecida minha, morava aqui na Vila C, ela tinha que parar no terminal, pagar outra passagem, porque era no dinheiro, não tinha cartão, para vir até perto do hospital aqui perto da associação comercial. Quer dizer, não tem racionalidade nenhuma, é um crime. Se fosse julgar crimes, esse é um dos maiores crimes. Talvez um outro crime parecido era o do hospital municipal, que gerou uma conta que ninguém sabe, e foi crescendo e ninguém fazia nada, e não tinha gestão nenhuma e chegou onde chegou. Então, o transporte público vai ser estudado com detalhes por gente que entende daqui. Nós vamos integrar, nós vamos saber que hoje tem inteligência artificial, Xará. Nós vamos botar na máquina, eu vou saber quem entra, para onde vai, que horas vai, com o celular. Nós vamos saber quanto custa, quanto vem, quanto vai, quanta gente sai da Vila C para ir para o centro, para os hotéis da Estrada das Cataratas. Que horas eles saem, quantos são, que tipo de ônibus que precisa. E aí nós vamos dimensionar toda a rede. Nós estamos estudando uma inteligência artificial, um sistema de informática, que eu vou saber, no mesmo conjunto, ônibus, sinaleiro automático, porque o sinaleiro não pode ser, você cansa de parar no sinaleiro vermelho e não vem ninguém, meu Deus do céu. O sinaleiro inteligente, ele regula o tempo conforme o número de veículos que estão ali. Então dá uma economia brutal. Nós temos mais de 210 mil veículos, sabia disso?
emplacados em Foz? Temos matéria no H2 Foz sobre essa frota. 211 você falou. Por aí. A tua matéria falou em 211, eu li. Tá vendo? É um leitor do H2 Foz. Agora veja só uma coisa. Se você economizar 10 minutos por dia de cada veículo, que não é difícil, porque tem gente que diz Foz do Iguaçu é buraco, lombada e sinal vermelho. E o Tampa da Sanepar também é outro buraco. Nós vamos ter que resolver. Vamos ter que... Moacir, é um serviço de leão. Tem que cuidar de tudo isso. E nós temos um poder que ajudaria muito, né, o executivo, que é o legislativo, que tem sido alvo de críticas durante todo esse tempo. Muitas pessoas já até chamaram de um puxadinho da Prefeitura Municipal. O que acontece nessa relação Prefeitura-Câmara de Vereadores? Olha, eu tive, quando prefeito, tive a Câmara minha oposição. O presidente era o Sereia Despelada, você conhece o cara? Não. Tentou 8 impeachments contra mim. Eu noto que a maioria dos vereadores da Câmara não cobra do prefeito, não sugere. Eu, se sugere, ele não dá nem bola, eles também não reclamam. Nós precisamos mudar o relacionamento Prefeitura-Câmara. Eu entendo o vereador como um parceiro. Ele não está para fiscalizar e fazer lei. Não é só isso. Ele está para ser um parceiro para resolver os problemas do povo. Então, eu tive numa reunião num bairro, eu tenho ido em vários, e com um candidato a vereador nosso. Eu perguntei, qual é o problema aqui? Posto de saúde. Muito longe de tudo. E outro problema, não tem remédio. Os postos não têm remédio. Aquele posto que tinha lá não tinha farmácia. Tem 13 postos que não tem farmácia. Tem algumas farmácias que fecham a 1 hora do aço. Não tem 2 turnos. E o que nós vamos fazer? Então, veja. O que nós vamos fazer para a situação? Vamos construir o posto. Mas o posto, Xará, nós vamos fazer um desafio. Esse posto mandou, esse mês passado, 200 pessoas para a UPA. O que vocês precisam para resolver aqui esse problema? Reunião com eles. Desde o vigia, a recepcionista, a zeladora, o médico, a enfermeira, o auxiliar de enfermeira. O que vocês esperem? Eu não quero. Vocês estão jogando o povo na UPA. E o povo tem que sair daqui, pegar ônibus, ou não tem ônibus, gasta com dinheiro com táxi, chega lá, a UPA está super lotada, que vai a cidade inteira para lá. O que vocês precisam para baixar isso para 50, para resolver aqui? Aí, Moacir, você vai ver o que vai acontecer. Uma verdadeira revolução na gestão. E, mês a mês, nós vamos publicar os melhores postos. Nós fizemos isso com as escolas. As escolas começaram uma querer com a outra. Agora, de novo, você viu que o nosso IDEB ficou bom desde aquela vez. Eu assumi o IDEB era 4,2, entreguei com 7,2. E eles continuaram, porque você vai ver por que essa escola teve o IDEB tão baixo. Candidato, voltando um pouco não, mas eu não respondi para ele. Da independência da Câmara, se o senhor quiser complementar a resposta dele, mas eu acrescento uma. Para o senhor responder numa tacada só e a gente ganhar tempo. O senhor tem aí, entre a chapa de vereança que o acompanha, 2 vereadores, a vereadora Anice e o Alex Meyer, que são uma representação bastante concreta dessa relação umbilical entre o Legislativo e o Poder Executivo. Sim. O que o senhor pode fazer na prática que essa independência aconteça, eventualmente sendo eleito prefeito de Foz do Iguaçu? Veja bem uma coisa, você vai usar a independência da melhor maneira possível. Eu tenho certeza que a vereadora Anice e o vereador Alex são bons vereadores, mas dependem do prefeito. As reivindicações que levam, não, você votou contra mim, isso aqui não vou te atender. Mas o prefeito é o fiscal do gestor público, né? O prefeito não é o fiscal. O vereador é parceiro nosso, não é fiscal, ele é parceiro, ele vai levar o que o pessoal precisa e muitas vezes me traz a solução. Eu tenho certeza que esses 2 vereadores, se eu for prefeito, o comportamento muda completamente. Eles vão ser parceiro para resolver o problema do bairro deles. Eu tive numa reunião várias reuniões, nós temos 64 candidatos a vereador. Até eu peço para o povo
Escolha um dos nossos. Eles vão trabalhar junto, eles vão ser parceiro para resolver os problemas. Então escolha um dos nossos 64. Nós somos em 4 partidos. O Progressistas, o Mobiliza, o Agir e o Podemos. Escolha um dos 4. Venha, nos ajude. Porque os 4 vão estar afinados com essa filosofia da parceria. Porque é fácil você subir na Câmara e fazer discurso contra, reclamar, porque está errado. E daí, companheiro, como é que arruma? Se a gente tivesse uma Câmara fiscalizadora hoje, talvez a gente pudesse o prefeito dizer quanto caçado, que é, o prefeito estaria caçado, não tinha condição quanto é a de dívida ficar. do Hospital Municipal, por exemplo. Mas é difícil, porque não dão bola, empurra para frente. Se fosse uma Câmara, mesmo como eu penso, o prefeito estava caçado. Como é que justifica de estragar a Câmara antiga? A obra estava na frente da prefeitura. Tiraram ali, funcionava a procuradoria, removeram na procuradoria. Deixaram abandonada. Os vândalos entraram e destruíram na frente da prefeitura. Agora estão gastando milhões para arrumar. Dinheiro jogado fora. Falando em dinheiro, nós temos uma pergunta aqui, candidato, com relação ao hospital ainda, que é a área da saúde. O senhor está falando da questão dos problemas do hospital municipal e esse nosso ouvinte pergunta, e agora, construindo mais um hospital, no caso materno-infantil, qual o custo estimado para essa construção e manutenção? Olha, esse custo vai sair 2 programas, basicamente. Do programa dinheiro do governo federal, dinheiro estadual na construção. E nós vamos economizar em muita outra coisa. Você quer ver um detalhe? O aluguel dos pardais, que agora a cidade vai ser entupida por pardais. 243 mil mês. Precisa isso? Vai dar quase 3 milhões por ano? Precisa? Não precisa. Duvido que a gente não reduza bastante. Se a gente for ver, por exemplo, as despesas do hospital, o transporte coletivo está consumindo 2 milhões e meio de subsídio mês. Eu tenho certeza que a gente reduzindo o custo, a gente consegue reduzir no mínimo 1 milhão por mês, são 12 milhões por mês, por ano. E se eu te disser que tem em todos os setores, acontece a mesma coisa. O dinheiro público não é valorizado, não é economizado, não é acompanhado. Eu posso citar, olha, é incrível a maneira que está sendo gasto o dinheiro do povo de imposto. É incrível. São dezenas e dezenas e dezenas de absurdos e desperdícios, não estão cuidando de nada. E nós vamos ter que assumir, vamos ter a primeira etapa, aliás, eu fiz isso no primeiro governo. Sabe quanto custa o lixo por mês? Sabe, moça? Mais de 2 milhões? 4 milhões mês. Estou ruim nas matemáticas da Prefeitura de Foz. Pelo amor de Deus, eu duvido que eu não economize no mínimo 1 milhão por mês. E se não der mais, você vai somando tudo, você vai ver que nós tocamos esse hospital. Maternidade infantil. E nós vamos conseguir dinheiro para a construção. Agora eu não posso jogar fora um mundo de dinheiro em coisas secundárias, desnecessárias, de mal administração, e privar uma criança, uma mãe, de ter um hospital digno. De primeiro, não que o Costa Cavalcante não seja, mas a cidade vai saudar, é o iguaçuense que está nascendo, vai ser saudado. Sim, 18, 20 por dia. E tem alguns que nascem com problema, outros antecipados, outros têm que ficar na UTI. Pô, daí isso é o mínimo que nós devemos fazer. E a mãe vai ter absoluta segurança de nascer em Foz. Quanta gente eu conheço que vai nascer em Curitiba? Porque aqui não sei o quê. Entende? E esse hospital nosso aqui me dá 90 dias para a gente reestudar os custos, reorganizar, reduzir desperdício. Sei que nós vamos dar uma reorganizada, eu duvido que eu não baixe isso aí também, uns 3, 4 milhões mês. Veja, falar número é um perigo, né? Bom, Paulo, você falou que estava em 16 milhões, você falou que ia baixar para 13. Registre e me cobre. E eu vou cobrar de você também. Pois não. Pois é, onde tiver o defeito, você vai me ajudar a mostrar, vai me ajudar a arrumar. Onde eu tiver que puxar a orelha de um, você vai me ajudar.
Não Paulo, vai me deixar sozinho, que não é função só minha. A gente está se encaminhando para o final da nossa conversa aqui. Temos outras perguntas, mas a gente não pode virar a chave aqui sem perguntar da questão do registro da sua candidatura. Tem pedido de impugnação feito por agentes políticos aqui. Seguinte, por favor, tire uma certidão do TSE agora. Você pode tirar da certidão do TSE agora, está certinho. Agora, eles estão inventando. O senhor se considera apto, em condições jurídicas, de concorrer à eleição? Tire uma certidão agora do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, está zerado. Agora, eles estão contando com isso, contratando advogados caríssimos. Um advogado que era do Temer, mas para entrar contra mim, alegando coisas que não dão inelegibilidade. Por que eles fazem isso? Por quê? A grande dúvida é por quê? Por que não disputam limpamente? Venham para o campo, venham para discutir. Não, tem que usar de recursinho para tentar induzir a justiça a me aprontar uma confusão e para não sei o quê. Por quê? Por que esse medo teu assumir? Sabe por quê? Porque eu vou arrumar a saúde, vou arrumar o transporte, vou fazer casas, milhares de casas que o pessoal que precisa, vou arrumar a segurança da cidade, vou arrumar emprego, nós vamos fazer um grande desenvolvimento no Distrito Industrial, vamos facilitar as coisas todas para andarem, entende? É isso que vai acontecer. Então eles têm medo disso. É uma crosta, uma craca que vive sugando o dinheiro público. E eles têm que me tirar fora, porque eu sou um pássaro de outra plumagem. O Rudyard Kipling dizia: aves de mesma plumagem voam juntas. Então você vê a turminha, você vê as atitudes deles, é tudo igualzinho, aves da mesma plumagem. Não tem experiência de gestão, não tem o que falar, não conhece a cidade, tiveram chance, alguns tiveram chance e não fizeram. Você pergunta, aprofunde você vai ter, você aprofunde, veja, tira o suco, vê o que tem ali. Vê se tem coisa séria, vê se tem solução. Fala com o hospital o que eles vão fazer. Vão federalizar o hospital. Espera 3 anos o povo se arrebentando em fila. O transporte coletivo, não, porque foi a concorrência de 2010 que houve tal e coisa. Não tem noção do que estão falando. O outro vem dizer, não, porque eu fiz grandes obras. Fez as grandes obras? Quem decidiu fazer? O Sérgio Lobato? O Samec? As grandes obras nossas? O Distrito Industrial? Os centros de convivência? Quem que fez? Fizeram uma casa. Xará? Fizeram uma casa popular, esses que se dizem aí grandes. Diga um que fez uma casa popular. O Moacir, diga, pega os 6. Tira eu. Pega os 6. Quem que fez uma casa popular nessa cidade? Uma. São situações. O seu candidato a vice está conosco aqui, mostrou a tela do celular para o Paulo Bogler, dizendo que está tudo certo ali, né, Paulo? Não, tudo certo não. Mostrou uma certidão, uma né? certidão. Que garante, exatamente, garante agora, as condições veja, políticas. Eu peço para o povo, isso agora deixa eu fazer analisado num conjunto, eu né? peço a Justiça pro Eleitoral está analisando ainda esse pedido, povo, como fez com todos os outros candidatos, exatamente, né, Paulo? Então, não se deixem levar. Lógico que eu vou ter que... A minha turma vai lá mostrar que o que eles estão pedindo é o absurdo. Não se deixem levar por essas conversinhas. Vocês vão eleger um gerente para essa cidade. Se o gerente não for bom, seu filho vai pagar, seu pneu do carro vai arrebentar porque é buraco, você não tem segurança, tem que fazer incrível, gastar fortuna com guarda particular, você não vai ter saúde, você precisa de uma cirurgia, vai ser um inferno. Não se deixe levar. Candidato, nós temos aqui... Nos deem essa oportunidade, vamos juntos fazer dessa cidade um modelo para o Brasil. Uma vez eu falei que ia fazer a melhor educação do Brasil, muita gente duvidou. Quando nós entregamos em 2011, você sabe disso, das 10 melhores escolas do Brasil, 200 milhões de habitantes, 3 eram de Foz. 30% das 10. Das 5 melhores do Paraná, as 5 de Foz. Não teve... Londrina, cidade universitária, Curitiba, cidade saber, não teve Ponta Grossa, Guarapuava, Cascavel, deu Foz. E nós vamos fazer dessa a melhor cidade do Brasil, para os turistas que nos visitam e para o seu povo, principalmente para nossas crianças, nossas mães e nossos trabalhadores.
Como dizia um antigo personagem da TV, nosso tempo ruge e nós temos 2 perguntas de praxe para os candidatos sempre. 1º de janeiro de 2025, primeiros atos de Paulo McDonald de volta ao Palácio das Cataratas. Os primeiros atos eu vou tomar depois da eleição. Com o resultado da eleição na mão, nós vamos começar a correr todos os pontos da cidade, porque hoje, por ser candidato, eu não posso ir no hospital e olhar e perguntar coisa, que vão dizer que eu estou fazendo campanha. Vou correr todos os pontos, vou mobilizar a cidade, vou começar já a implantar as grandes mudanças. Nos postos de saúde já vão ter formalizado, eu vou ter dados de tudo. Então nós vamos começar assim. E dia 1º vai ser uma posse e uma consequência do que a gente já vem fazendo desde o resultado da eleição. Nós vamos ter 60, 90 dias antes da posse. Esse tempo vai ser inteiramente voltado para preparar a nossa equipe, a nossa gente. Aliás, eu citei uma característica do meu primeiro governo, equipe excelente. Aliás, você pergunta, mas teve gente da sua equipe que ficou pro Chico e não funcionou. Quando o comandante não funciona, meu irmão, o resto não funciona. Eu cuidava e atendia, escutava, debatia, eu não largava eles. Vai lá ver no hospital, lá ver o que você faz. Não, eu estava junto, que o que precisasse eu atendia. Não, mas a creche lá, o projeto está aqui, veio do governo federal para 100 crianças, não serve para nós, tem que ser 300. Porque a UPA é 1.000 metros, está aqui o projeto do governo federal, não serve. Nós precisamos de uma UPA espaçosa, com lugar para sala de observação melhor, com lugar de pronto-socorro, com outro, 1.620 com o mesmo dinheiro. O presidente Lula esteve aqui com o ministro Temporão e se surpreendeu por que a nossa UPA era tão grande. Aí o Temporão disse, porque o prefeito é engenheiro. Ele perguntou para mim, mas quanto você gastou aqui? A mesma coisa que o senhor mandou para fazer 1.000, nós fizemos 1.620. Mas qual é a mágica? Competência, revíamos o projeto, temos uma excelente equipe de engenheiros, arquitetos e construtores. E o pessoal nosso é de primeira. Tá lá para quem quiser ver, isso aí saiu na imprensa toda. Muito bem. E a nossa pergunta final para encerrarmos, para não perder o tempo de todos os candidatos, o senhor tem 1 minuto para dizer por que o senhor merece o voto do iguaçuense. Bom, se tudo que eu falei até agora não servir de nada, eu não vou repetir. Vocês vão ter um gerente na cidade, um cara que vai cuidar de tudo, que vai estar em todos os locais, que vai montar uma equipe de primeira, que vai estimular e respeitar os funcionários de carreira, os comissionados vão ser competentes, não vou botar um comissionado para dirigir uma equipe de funcionários altamente experientes que não tenha conhecimento e prática e que não tenha fundamento. Vocês vão ter um gerente na cidade, vocês precisam de um gerente que vai saber decidir, sabe se relacionar com o governo federal, com o governo estadual, com o Paraguai, com a Argentina, já temos contatos, eu fui convidado já para conversar com a Argentina. Quando no meu primeiro governo nós éramos amigos do prefeito de Ciudad del Este, trocamos um mar de informações e coisas. Em suma, vocês vão ter um gerente preparado, competente, conhecedor, interessado e que principalmente ama essa cidade. É isso, candidato Paulo McDonald, a gente agradece a gentileza da entrevista, das respostas, do debate aqui. Então, com isso a gente fecha, né, Moacir? Isso. A 4ª entrevista com os candidatos a prefeito de Foz do Iguaçu, e amanhã tem mais, sempre naquele mesmo horário.